Boa tarde, Mister. André Diniz em direto para a BTV. O Nacional vai chegar à luz com a necessidade de fazer pontos para fugir aos últimos lugares da tabela. Tendo isso em conta, qual é a abordagem que espera por parte do adversário? E se me permite perguntar também como é que correu a semana de trabalho do Benfica. Obrigado. Nacional. Tens razão. Precisam de pontos, não desesperadamente, porque estão fora neste momento da zona de despromoção e acho que também fora da zona de possível play-off, mas estão perto, precisam de pontos e é uma equipa que desde o princípio da época que joga para pontos, bem treinada, já com algum tempo de trabalho com o Tiago, uma equipa que sabe defender muito bem, sabe defender a 4, sabe defender a 5, na minha opinião defende ainda melhor quando baixo. É uma equipa inteligente, tem a capacidade de, obviamente também com algumas das características que o nosso campeonato tem, que é a permissividade a uma redução drástica do tempo útil de jogo. Sabem fazê-lo também muito bem. Depois é uma equipa que com bola sabe o que faz, sabe o que quer, sabe ser perigosa em contra-ataque, mas também sabe retirar a iniciativa de jogo ao adversário. Para mim é uma boa equipa e se nos centrarmos nos resultados que eles fizeram com as equipas da parte de cima da tabela, mesmo não tendo feito muitos pontos, penso que ganharam em Braga, mas tudo contra as equipas de topo, foram todos jogos muito nivelados, se não no jogo jogado, mas nivelados no resultado. Portanto, é isso que eu espero uma equipa a vir jogar para o ponto, sem perder, obviamente, de vista a possibilidade de levar pontos. Nós precisamos muito de ganhar, por todas as razões e mais alguma, precisamos muito de ganhar. Eu li algumas das frases mais marcantes da conferência de imprensa do Tiago, onde ele diz que espera um Benfica reativo relativamente à última prestação e ao último resultado, e obviamente que essa é a intenção, obviamente que essa é a nossa intenção. Sport TV. Bom dia, Mr. João Figueiredo para a Sport TV. No último jogo, depois do jogo, o Mr. ficou muito frustrado depois daquele empate porque matou, segundo o Mr., as possibilidades que o Benfica tinha de ser campeão nacional. Disse também que tinha vontade de não utilizar alguns jogadores, mas que havia valores mais altos. A minha pergunta é: que valores são esses e o que é mais importante do que dar a vida pelo Benfica, como o Mr. diz que dá? Eu disse muita coisa e parece que afinal não disse tanta coisa, porque apesar de eu não seguir, o Gonçalo praticamente que me obriga a seguir, porque é obviamente parte do seu trabalho, e parece que eu não fui claro e objetivo a dizer que quero ficar no Benfica. Segundo os feedbacks que me chegavam do Gonçalo, tem havido durante a semana 1001 dúvidas relativamente a isso, quando eu pensei, posso me ter equivocado ou posso não ter sido explícito, mas penso que fui objetivo e penso que fui explícito a dizer que queria ficar no Benfica na próxima época. Portanto, comecemos por aí. Penso que não é preciso agarrar num papel e numa caneta e fazer um desenho para voltar a repetir aquilo que eu disse, mesmo nesse momento de frustração, como você identificou bem, relativamente à minha vontade de ficar no Benfica e de lutar por títulos, que no fundo é o meu objetivo, o objetivo do Benfica. Relativamente àquilo que eu disse e que tu identificaste
muito bem, frustração, obviamente sim, e jogadores que eu não utilizaria mais. Uma coisa é aquilo que tu dizes e depois outra coisa é aquilo que acontece na prática, mas penso também que eu frisei que uma coisa podiam ser uma declaração de intenções, mas que depois haveriam outros valores mais altos. Os valores mais altos são muito óbvios. E quando parece também que houve quase um tsunami relativamente a essas declarações, eu muito honestamente tive a pensar se seria eu o único treinador no mundo que mudaria alguma coisa no seu plantel. E cheguei a uma conclusão muito simples. Eu acho que no mundo há 5 treinadores que não mudariam nada no seu plantel. Só 5. Quando digo treinadores de clubes. Só 5. Porque a natureza de qualquer treinador, de qualquer plantel, de qualquer clube, é obviamente de nunca ter o plantel considerado, o plantel perfeito. Há sempre o treinador que gostava de ter um jogador mais alto, outro que gostava de ter um jogador mais rápido, outro que gostava de ter um especialista à bola parada, outro que gostava de ter um jogador mais experiente, outro que tem uma equipa demasiado velha e gostaria de ter mais juventude e mais irreverência. Eu consegui identificar 5 clubes treinadores neste momento que serão os únicos privilegiados neste mundo, onde eu também já fui, também já tive a oportunidade de ter algum plantel com essas premissas, mas acho que é normalíssimo que qualquer treinador mudaria qualquer coisa no seu plantel, principalmente depois de um resultado frustrante, de uma exibição frustrante e difícil de aceitar. Agora, na prática, eu também o deixei claramente no ar. Na prática, há outros valores, obviamente, que se levantam, que é a dificuldade de todos nós, treinadores, termos os plantéis que nós idealizamos como os plantéis perfeitos. E uma coisa é aquilo que te apetece fazer num determinado momento e outra coisa é aquilo que tu fazes. Mas mesmo assim, dentro dessa tempestade de emoções numa conferência de imprensa após um jogo, eu acho que consegui ter a clarividência de dizer não o farei. Obviamente que não o farei. E obviamente que na convocatória de amanhã vocês chegarão à conclusão que a convocatória é exatamente a mesma, não exatamente a mesma, mas quase, e eu não digo exatamente a mesma porque eu acho que entre o Dedic na convocatória e entre o Moreira na convocatória, portanto, para entrarem 2 jogadores saem outros 2, mas não existirá nenhuma decisão que vocês possam interpretar. Vocês interpretam como querem. Principalmente lá os paineleiros interpretam como querem. Mas a realidade é que amanhã a convocatória terá 2 jogadores diferentes. SIC. Olá, José Marinho, boa tarde. João Farinha, SIC e SIC Notícias, já disse e frisou que quer continuar do Benfica, quer muito continuar. Pergunto-lhe se sente que a vontade do clube é recíproca e insisti na pergunta do meu colega se podia revelar quem são os jogadores a que se referiu nessa última conferência de imprensa. Não, claro que não vou referir. Claro que não me vou referir, não me posso referir. Como eu disse anteriormente, mas parece que você também, apesar de ser jovem, se calhar também já é teimoso, e de querer insistir na mesma tecla, já lhe disse, há 5 treinadores no futebol europeu que não querem mudar nada na sua equipa, mas se calhar se perguntar a algum deles, mesmo a um desses 5, se perguntar a algum deles, depois de um mau resultado, depois de algum jogo, mesmo um desses 5 vai-lhe dizer que mudava alguma coisa. Mesmo um desses 5 vai-lhe dizer que se calhar no próximo jogo não deveria ter metido este, não vou meter mais. E estou a falar dos 5 que treinam as 5 equipas mais poderosas, com maior dimensão no mercado, com maior autonomia no mercado, que estão completamente nas tintas para tudo aquilo que são contas e financial fair play e etc. por aí fora.
Portanto, eu, obviamente, que não o posso fazer. Se o disse e fui levado pelas minhas emoções, pelas minhas frustrações, é possível. Eu acho que já devemos estar em, sei lá, 60 e tal conferências de imprensa, não? 64. 64, pronto, porque eu falhei algumas, mas estamos em 64 conferências de imprensa. Acho que é normal que eu diga coisas que não devo dizer, ou acho que é normal que eu diga coisas que alguns não queiram entender. Inclusive, aceito o tipo de crítica que diz resultado mau, critica os outros, não se autocritica. Também aceito essa crítica, porque acho que é um bocadinho... Se eu tenho esse defeito, aceito, mas é um defeito como consequência de quem eu sou. E eu sou aquele que ganhou tudo. E que ganhou tudo muitas vezes e que repetiu muitas vezes as vitórias e que talvez por isso tenha crescido de um modo onde eu muitas das vezes sinto que eu nunca falho, eu nunca me engano, eu nunca erro. Portanto, admito que tenha essa deficiência ao nível da minha personalidade enquanto treinador, mas é consequência daquilo que eu sou, é consequência daquilo que eu construí. E depois tenho uma qualidade positiva que eu penso que relativamente ao grupo compensa muito esse defeito que eu também tenho, que é o facto de depois ser um grande autocrítico. E na cara do grupo ser muito autocrítico, ir avaliar tudo aquilo que uns e outros poderíamos ter feito de mais e de melhor, e aí também estou perfeitamente consciente que tenho uma qualidade ótima, que é ser muito exigente comigo próprio, que é ser muito exigente com os outros. Quando digo outros, digo fora jogadores, digo staff, digo pessoas que trabalham nas estruturas, e também tenho essa capacidade que ao nível interno compensa totalmente esse defeito que eu possa ter. E outra questão, se sentia que a vontade do clube também era seca. Querem continuar, sempre querem continuar consigo. Olha, as pessoas que falam de futebol, as pessoas que comentam futebol, as pessoas que vivem dessa área paralela ao futebol podem mudar de opinião a cada dia. Podem mudar de opinião a cada dia, podem mudar de opinião a cada hora, podem mudar de opinião do minuto 89 ao minuto 91, se ao minuto 90 houve um gol que transformou as coisas. Eu acho que você fazer uma mesma pergunta a mim 2, 3, 4, 5 vezes, acho que não vale a pena. E acho que fazer a mesma pergunta ao Presidente Rui Costa, acho que também não vale a pena. Vocês perguntaram já diversas vezes ao Presidente Rui Costa o que é que ia acontecer na próxima época relativamente ao treinador. Ele já respondeu. Perguntaram a mim 2, 3, 4 vezes se eu queria continuar no Benfica. Eu disse sim, quero continuar. Perguntaram-me que o meu agente tinha dito que não sei o quê. Eu disse não, sou eu que decido. Perguntaram-me há uma semana atrás ou há duas, eu disse que se metesse um contrato de 10 anos para eu assinar, que eu assinava. Perguntaram-me a seguir ao Casa Pia se eu queria continuar e eu disse que sim, que queria continuar. Então amanhã vai-me perguntar outra vez se eu quero continuar? Vai perguntar outra vez ao Presidente Rui Costa o que é que vai acontecer? Eu não sei. Não sei se nós temos que nos apresentar cada dia perante vós e responder sempre à mesma pergunta. Acho um bocadinho estranho. Mas relativamente ao Presidente Rui Costa, se lhe quiserem fazer a pergunta pela 1000ª vez, façam, que é um problema vosso e um problema do Presidente Rui Costa. A mim, não me façam mais a pergunta, não me façam mais a mesma pergunta, não me façam mais a mesma. Eu quero continuar no Benfica na próxima época. RTP. Olá, José Mourinho. Inês Geraldo para a RTP Notícias. Disse na conferência após o jogo com o Casa Pia que o segundo lugar seria o grande objetivo do Benfica. No entanto, o Presidente Rui Costa disse que o Benfica teria de acreditar ou está obrigado a acreditar em todos os lugares possível, até ser possível, em todos os lugares até ser possível. Pergunto se 5 dias depois do jogo já reconsiderou essa posição do segundo lugar ou se acredita também naquilo que diz o Presidente em relação ao campeonato. Olha, lá vou ser insultado outra vez.
Se a minha carreira reflete alguma coisa, é perseverança, trabalho, resiliência. Isso é o que a minha carreira reflete. Portanto, qualquer palavra que eu tenha proferido e que parece que passou a ser lei universal, eu não me revejo nisso. Eu não me revejo nisso. Uma das coisas que eu faço como treinador, ou que tento sempre fazer, que é depois dos jogos, não falar aos jogadores, tem qualquer coisa por trás. É que depois dos jogos, falar aos jogadores, arriscas-te a dizer coisas que não queres dizer. Arriscas-te a não expressar verdadeiramente aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes, aquilo que é a tua essência. No dia seguinte, sim. Só que há uma coisa da qual toda a gente pode fugir, menos o treinador, que é depois do jogo ir à conferência de imprensa. Toda a gente pode fugir. Toda a gente se pode esconder. Todos. Há um que não pode. Porque se não paga quanto multa? 1.200 euros multa, ou 1.500 euros, ou 2.500 euros, ou qualquer coisa, que... E não só pela multa, mas pela própria circunstância. E eu não sou pessoa, depois de uma derrota, neste caso empate que vale derrota, também não era pessoa para dizer assim, ok, eu pago os 1.000 e tal euros e não vou à imprensa. Eu tenho que ir. Toda a gente pode fugir. O treinador não pode. Ok, faz parte do nosso trabalho, ok? E é por isso que nós vamos. E arriscamos a dizer coisas que sentimos e arriscamos a dizer coisas que não sentem. Mas outra coisa que também representa muito a minha carreira é o sentido de realidade. Tentar sempre ser muito, muito realista. E uma coisa que me estimula sempre muito é o matematicamente possível, principalmente quando depende de ti próprio, e outra coisa é o matematicamente possível quando depende dos outros. E quando começas a estar nas mãos dos outros, a coisa fica um bocadinho mais complicada. A nossa qualificação na Champions League este ano acho que reflete muito bem aquilo que o Benfica é e aquilo que eu sou. E eu tive muita responsabilidade nessa qualificação. Se calhar muito mais do que aquilo que as pessoas eventualmente possam pensar. Porque quando, jogo após jogo, havia muita gente morta, muita gente, eu diria quase enterrada, havia sempre alguém que agarrava, havia sempre alguém que puxava, havia sempre alguém que dizia que ainda é possível, e era possível, e foi possível, e a maneira como nós nos qualificamos tem a cabeça de alguém que meteu a bola lá dentro, mas também tem o dedo de alguém que acreditou, que arriscou e que disse vamos lá. Relativamente ao campeonato, obviamente que matematicamente é possível, não preciso que ninguém me diga que no Benfica, porque eu sou o primeiro a dizê-lo, que no Benfica, independentemente dos objetivos se atingirem ou se não atingirem, eu costumo utilizar a expressão, nem nos jogos amigáveis se brinca ao futebol no Benfica, é sempre a sério, mas eu realisticamente vejo difícil que o Porto perca 7 pontos. Agora, é nossa missão, é nossa obrigação, e uma coisa são as minhas palavras a dizer acabou, e outra coisa é o meu trabalho aqui a semana toda, desde o primeiro dia, a dizer vamos e a treinar sempre mais e melhor. São coisas diferentes. Portanto, nós temos que lutar por estes 6 jogos, 18 pontos, e temos que ficar à espera que o Porto perca aqui, que empata ali, que empata acolá. Portanto, os 2 pontos que nós desperdiçámos no Casa Pia empurraram-me a ter esse tipo de declaração. O Presidente falou, e quando o Presidente fala, eu pelo menos calmo, mas pela relação que tenho com ele, permito-me dizer, sem que ele se chateie, que ele conhece-me bem. Eu estou aqui só há
8 meses ou 9 meses ou uma coisa assim, mas ele conhece-me bem, porque passa muito tempo comigo. Ele conhece-me muito bem e sabe que eu não me revejo em nada na situação de agora desistimos porque já não temos hipótese. Não me interessa se temos hipótese ou não. Não me importa. Importa que o Benfica tem que entrar e tem que ser mais forte do que foi com o Casa Pia. Tem que ser mais forte a todos os níveis. A bola. Boa tarde, José Mourinho. Nelson Feiteira na bola. Queria lhe perguntar, portanto, olhando para trás, são 9 empates, é muito empate realmente, apesar da equipa estar invicta. O que é que, se é que consegue nesta altura perceber ou detectar alguma coisa que fez menos bem ou errada que tenha conduzido a este momento? E já agora, se me permite, perguntar também como está a situação dos lesionados e uma dúvida com que fiquei. Disse que nos convocados entrou Moreira, referia-se ao jovem... Ok, obrigado. E entre o Alstans e o Barreiro. Esqueci-me. E tenho que ter muito cuidado com as coisas que digo aqui, porque chamaram-me mentiroso a semana passada por um pequeno detalhe. E o pequeno detalhe é simplesmente eu ter dito que o Prestiani nunca de cá tinha vindo e levaram-me exatamente à letra e chamaram-me mentiroso porque um jogador que em 3 dias de treino fica 2 dias em casa de cama e apresenta-se no Seixal um dia, onde faz um pequeno treino condicionado, a minha expressão de nem sequer veio ao Seixal foi o suficiente para me catalogarem de mentiroso. E então eu agora faço uma pergunta relativamente a mentirosos. Houve uma reunião entre eu e os jogadores há um par de dias atrás. 2 jornalistas que trabalham para a mesma empresa, um escreveu reunião fantástica, decorrida com grande empatia, o treinador sempre com um tom de voz muito baixo, muito equilibrado, sem nenhuma acusação direta, sem mencionar nenhum jogador. Mesma empresa, um colega, a reunião foi um vulcão, o treinador culpou diretamente o Luque Bacchio, o treinador humilhou o Luque Bacchio em frente dos restantes companheiros. Aqui é que há mentira. Há um dos dois que é mentiroso. Eu, permita-me dizer, o mentiroso é o que disse que a reunião foi um vulcão e em que houve acusações. O outro tinha boas informações, deu a notícia correta. E uma questão, creio. Desculpa. Sim. Sim, são 9 empates, dos quais alguns foram conseguidos, eu diria, in extremis e com mérito por termos conseguido esse empate. Tivemos algum empate também onde fomos espoliados da vitória, para utilizar uma palavra simpática, e tivemos também alguns dos empates por culpa própria, e quando falo por culpa própria, obviamente que me incluo nisto. Acho que este jogo com o Casa Pia é o jogo é o jogo de todos que me fere mais. Enquanto treinador de uma equipa e enquanto individualidade, porque é aquilo que me surpreende mais pela atitude que nós tivemos, mas fazendo autocrítica e fazendo análise como nós fizemos, e depois fizemos individualmente e depois fizemos também a análise em conjunto. Há coisas que nós obrigatoriamente temos que melhorar neste tipo de jogo, que é o jogo que aparentemente é o jogo mais fácil. Nos jogos mais fáceis tem que haver um approach diferente. Não podemos
Num jogo de 50 minutos, porque o jogo acho que teve 50 minutos, e acho que como estão os jogos em Portugal, eu pensava que isto era só uma coisa da Turquia, afinal em Portugal é igual ou pior. Jogos de 50 minutos, tu não podes desperdiçar nenhum. Porque vais jogar contra uma equipa que se vai defender, vais jogar contra uma equipa que te vai criar dificuldades, tu tens que martelar, utilizando essa expressão, tens que martelar, tens que acabar com o jogo o mais rapidamente possível. Para acabares tens que começar cedo também. Não podes ter este tipo de approach que permite a um adversário estar num jogo de 50 minutos tranquilamente instalado. Depois quando fazes um golo em que finalmente saltas o muro, digamos assim, não podes depois sofrer um golo da maneira como nós sofremos. Voltando atrás também, não podemos sofrer o golo que sofremos contra o Rio Ave no Estádio da Luz no último minuto. Apesar de termos sido espoliados com o Casa Pia em casa, não podes sofrer o golo do empate como sofremos com o Casa Pia. Não podes sofrer o golo como sofreste contra o Santa Clara em casa também. Portanto, depois também há vetores que vão, sob o ponto de vista da atitude, sob o ponto de vista daquela urgência, daquele quase, entre aspas, pânico de não perder pontos. Eu utilizei ainda no outro dia uma expressão com os jogadores, que se calhar é uma expressão triste, mas se alguém te telefonar a dizer que estão a assaltar a tua casa com a tua família lá dentro, quanto tempo é que demoras daqui até casa? Voas e és apanhado em 1000 controles de velocidade e crias perigo inclusive às pessoas inocentes que vão na rua, mas tu vais. E no futebol é um bocadinho isso. As equipas que jogam para objetivos importantes têm que ter esse tipo de urgência. É urgente. O jogo tem que acabar. Eu estou a ganhar por 1-0, o jogo vai acabar 1-0. Não vou sofrer um gol como nós sofremos. O gol que nós sofremos tem contornos ridículos. Tem contornos ridículos. É uma equipa que não passa do meio campo o jogo todo. É uma equipa que não faz um único remate à baliza, com exceção de uma bola parada no último minuto da primeira parte, em que eles fazem uma marcação rápida de uma falta e nós estamos a dormir e eles criam essa situação de perigo. Na segunda parte não passam da linha de meio campo. O guarda-redes manda uma bola longa e depois de uma bola longa nós temos 3 possibilidades de ganhar. A primeira, a segunda e a terceira. Perdemos a primeira, perdemos a segunda, perdemos a terceira. Amigo, põe a bola na bancada, lançamento lateral e defendes e ganhas 1-0, e no jogo em que foste pobre, mas ganhaste. E as equipas que jogam para objetivos grandes têm que ganhar os jogos mesmo quando são pobres. Nós fomos pobres, portanto eu revejo-me na autocrítica de tem que ser mais, não quero dizer mais agressivo, mas tem que ser mais eloquente com eles. E apesar de eu saber que tenho sido muitíssimo criticado, se calhar criticado é pouco, se calhar é mais atrocidade relativamente ao meu estilo de liderança e à minha maneira de comunicar. Se houver algum com 27 títulos que me queira criticar, eu aceito. Com menos de 26, acho que eu é que estou certo.